Fala minha gente, voltamos aqui dessa vez para falar de To Be Hero X episódio 22, que foi muito legal, eu gostei bastante, foi a conclusão do arco do Dragon Boy e foi até que interessante o episódio, mas pelas discussões que geraram por causa do episódio. Em relação ao Nice, é claro, vocês sabem do que eu tô falando, sobre o que aconteceu, eu vou destrinchar melhor no decorrer do vídeo, mas principalmente foi a aparição do X lá, que foi muito massa. Aquilo, meu amigo, não foi uma luta, foi um massacre, uma humilhação completa, um massacre completo. E bom, eu tenho bastante coisa para falar para vocês, então vamos só parar de enrolação. Então eu peço que vocês se inscrevam no canal, deem um like, compartilhem o vídeo, apertem o sininho para não perder nenhum vídeo, verifique se a inscrição está ativa, porque o YouTube é sacana, e vamos embora! Bom, gente, o início do episódio mostra o Dragon Boy com o patrão dele lá naquele altar de adoração que ele tem em relação ao Zero. Ele fala do Zero como se fosse um deus lá, uma coisa do tipo, que ele era um herói e tudo. Dá mais ou menos uma explicação do que é o Zero, só que de forma muito mais embelezada, adorando, lembrando. O cara é um adorador do Zero e quer trazer ele de volta, seja, vamos dizer, realmente trazendo ele de volta do, vamos dizer, do mundo dos mortos, ou fazendo alguém herdar o legado dele. No caso é o Dragon Boy, ele praticamente quer fazer o Dragon Boy herdar o manto de Zero. Então, quanto a isso, não tem muito o que falar. Então, vamos só deixar isso de lado por enquanto. Mas, com certeza, vai ser muito interessante ver o Dragon Boy virando o Zero. Até porque ele é um completo babaca. Esse arco deixou bem claro. Mesmo com o passado dele explicado. Hoje eu já vou chegar mais lá. Mas deixa pra depois, por enquanto. E, bom, agora indo pro episódio. Bom, ele foi muito legal. Primeiro, eu quero abrir um parêntese, porque veio o X lá acordando ainda no meio da confusão, tudo no pós-opening, e ele tá de ressaca. E foi correndo pro banheiro soltar os bofs pra fora. Eu admito que eu ri dessa cena. Por quê? Porque eu sou idiota, gente. Eu sou idiota. Mas eu admito que eu rachei de rir com essa cena. Foi muito engraçado. Ele é completamente fora dos padrões normais dos heróis dentro desse universo aí. Mas eu gostei muito dessa cena. Dá meio que uma simpatia a mais pelo personagem. Mas bom, negócio aqui. Deixem nos comentários também quem gostou. Mas bom, negócio aqui. Agora, indo pra continuação da briga entre o Dragon Boy e o Smiley. E bom, o Nice tá aí e vai meio que tomar um partido. Só que o Dragon Boy fala pro Smiley que ele não tá do lado dele, ele quer tomar a posição dele, mas o Smiley não acredita nisso. E bom, negócio aqui vem uma das discussões que gerou no público, que é em relação ao Nice, e também no próprio final do episódio. E bom, que discussões é essa? Sobre a redenção ou não do Nice, porque o Nice aí tá vendo toda essa confusão, ele foi meio que obrigado entre muitas aspas, preciso deixar isso bem claro. Bom, o negócio aqui, ele tá aí a mando do patrão dele pra acabar com o Smiley e tomar a posição dele usando o medo. Junto a isso também acabar com o Dragon Ball, que também é vamos dizer, um funcionário da empresa MG, que é o caso, o dono da empresa que tá mandando no Isou e no próprio Dragon Ball. Mas bom, negócio aqui. O lance é que o Nice não quer fazer isso, ele tá claramente perturbado porque é o ídolo de infância dele. E ele também não quer fazer isso, ele pode até ser um babaca, sim, ele pode ser um idiota, sim, ele merece levar uma surra, sim. Mas o negócio aqui, ele não é totalmente sem conserto, ele ainda teria chance de redenção, porque ele tá meio que pressionado aí, ele não quer fazer isso, claramente ele não quer fazer isso. E bom, o negócio aqui. Aqui veio mais uma cena meio que metafórica, subjetiva, na verdade, que é simbólica, na verdade. Aqui é ele mostrar a criança sendo meio que manipulado para ser o que ele é. Lembrando, tudo isso que ele tá sendo é meio que uma fachada para transformar ele num herói perfeito, para ver se ele consegue entrar no top 10 e acabar com o Soul e o Dragon Boy. Junto a isso, o patrão desses dois, respectivamente. Mas bom, negócio aqui. Isso tudo, gente, é simbólico, não é literal, não levem tudo ao pé da letra. Eu vou retomar mais sobre essa discussão mais lá pro final do vídeo, mais lá pro final do episódio. Mas por enquanto, mantenham ela em mente.
Lembrando, eu ainda vou dar a minha opinião sobre isso. Mas bom, negócio aqui. E lembra do que eu falei sobre o Nice? Apesar de ser um babaca, um idiota, um imbecil, ele ainda ter conserto? Bom, aqui mostra isso, porque o cara atacou o Whistle. Errou. Errou feio, errou feio, errou rude. Ao invés de atacar o Smile. Então, alguma honra ele tem, pelo menos isso. Mais um negócio aqui. Lembra no meu vídeo passado que eu falei que o poder do Dragon Ball é que nem aqueles de protagonista shonen? Quanto mais ele apanha, mais forte ele fica e também devolve a pancada muito mais forte? Bom, aqui ele confirmou isso. Foi só uma teoria que eu bolei, mas confirmou. Tá meio que confirmado isso. Tá realmente confirmado. Porque o Nice injetou o medo dele e de início porque o Nice injetou o medo nele e de início deu certo. Só que tem um porém. Esse poder dele não se aplica apenas às pancadas, mas também a tudo que injetam nele, porque o Nice injetou o medo nele e o Dragon Ball conseguiu expelir de volta, ele cuspiu de volta pro Nice, da forma mais literal possível. Só que quem interveio foi o Smile, e apesar dele não ter se transformado no início, bom, logo depois ele ficou corrompido pelo medo. E bom, agora ele surtou de vez, o que costumava ser um herói, um cara muito gente boa, ele era assim, muito gente boa, muita gente gostava, eu incluso, eu gostei do Smiley, ele é um personagem muito carismático até, ele tem sua profundidade e tem camadas até, então eu gostei do personagem, e é uma pena o que vai acontecer com ele, porque agora ele virou um vilão definitivamente, e tá atacando todo mundo, na verdade o Dragon Ball, pelo menos isso. E bom, começa mais uma sequência de ação entre os dois, e é muito legal ver o Dragon Ball apanhando. Cara, eu admito, foi muito legal. Eu gostei muito de ver ele apanhando. Dei uma surra nele, foi... Nossa, foi maravilhoso, porque eu não consigo simpatizar com ele. Eu havia dito o tempo todo que poderia haver uma virada sobre ele, mas infelizmente não aconteceu. Mesmo com a revelação do passado dele, que tem... Na verdade é bem pouca coisa, a gente vê que depois de levar toda essa surra muito bem recebida, muito bem dada do Smiley, bom, negócio aqui, ele tá sendo estrangulado e tá quase morrendo. E aí mostra um pouquinho mais sobre ele. E bom, negócio aqui, ele tá debaixo do gelo, debaixo d'água, e o pessoal tá esperando que ele consiga aguentar praticamente muito tempo aí sem morrer. Esse pessoal, não sei quem é, não faço a menor ideia, mas o negócio aqui, mesmo mostrando com esse passado, e por sinal ele obviamente conseguiu sair, mas gente, eu ainda não consigo simpatizar com ele de jeito nenhum. Ele tá muito pior que o Whis-Soul, eu consigo dizer com 100% de certeza, pelo menos pra mim. Pra mim, esse cara, o Dragon Ball, é muito pior que o Whis-Soul, pelo menos pra mim. Digam aí nos comentários se vocês acham que os dois estão no mesmo patamar, ou o Dragon Ball é pior que o Whis-Soul. Digam aí nos comentários aí, por favor. De todo jeito, o Dragon Ball consegue revidar, e pior, ele ainda entra numa espécie de modo super aí, que deixa ele mais forte e tudo mais. Mas bom, negócio aqui, esse modo super amplificou ainda mais o poder dele. E bom, negócio aqui, o cara começa a revidar e o Smiley dessa vez não tem chance, pelo menos não muita chance, porque ele conseguiu se manter aí, mas não durou muito. O cara levou uma surra e acabou praticamente levando um golpe que matou ele, praticamente. Eu digo praticamente porque não está confirmado, mas como vocês já devem ter visto o episódio, já deve ter a resposta. Mas bom, negócio aqui, agora é a vez do Nice entrar na briga, e dessa vez ele vai entrar pra valer. E bom, por sinal, o cara tá sendo meio que, vamos dizer, observado pelo público, e não só isso, mas o pessoal tá de olho, tá torcendo aí pro Dragon Ball. E por sinal, o negócio aqui, quando o Nice deu um golpe nele, ele manipulou tanto o Smiley quanto o Nice para fazer isso, porque assim ele poderia receber mais apoio do público, porque o público tá apoiando mais o Dragon Ball do que o Nice. Eles não sabem da situação, obviamente, eles não sabem do que tá acontecendo de verdade aí, e estão só vendo a coisa superficialmente, eles não estão se aprofundando muito na situação. E bom, negócio aqui, os caras aí estão brigando, e bom, é isso que eles veem, é só isso que eles veem. O cara deu um soco no Dragon Ball, que era um herói, pelo menos aos olhos do público. Mas pra quem tá entendendo melhor a situação, olha, cara, foi triste, foi triste. Mas bom, negócio aqui,
Esse babaca do Dragon Boy começa a revidar contra o Nice, que apesar de ter conseguido se manter bastante, ele se manteve aí um tempo bem considerável, mas infelizmente ele não aguentou muito não. E apesar dele ter conseguido se sair até que, vamos dizer, razoavelmente bem, ele conseguiu se manter aí na luta, e a animação tá muito boa, tá bem coreografada até que relativamente bem coreografada, pelo menos pra mim. E a animação, o tempo todo tá se mantendo muito bom, porque o pessoal achava que ia ser um pouquinho mais de respiro esses episódios, porque o episódio 20 foi o ápice da ação para muita gente, mas não, continuou tendo mais ação e muito boa, muito bem animada por sinal. Então, aqui mais um troféu joinha pra animação, mais um negócio aqui. Apesar do Nice ter conseguido se manter, ele não durou muito tempo. E bom, negócio aqui, o cara vai perder a luta e bom, o Dragon Ball tá prestes a acabar com ele se não fosse o estalo. E vocês sabem, quando esse estalo tá chegando aí, vem pedrada, vem o cara, o Gold, o melhor personagem, pelo menos por enquanto. Ele ainda não tá ganhando do Ling pra mim não. Mas bom, negócio aqui. O cara chega e adivinha quem é. Sim, vocês já sabem, vejam aí. Que bom que eu cheguei a tempo. Você quase virou história obrigando a fazer hora extra. Fala sério. Cara, ele chegou aí, foi muito legal. E a animação volta a ser 3D. Já tá voltando a ser 3D, porque desde o arco daciano até mais ou menos o episódio 20, era majoritariamente em 2D. A animação era majoritariamente em 2D. Poderia haver alguns momentos que tinha um 3D? Podia, mas o negócio aqui era majoritariamente em 2D, sendo que foi só no episódio 20 que o 3D começou a dar as caras novamente. E bom, eu gostei muito da entrada do X aí, ele ainda continua sendo meio que o Saitama que o povo associa, porque é um cara que não quer ser um herói, basicamente é só um herói por diversão. Inclusive, no próprio episódio anterior, ele estava considerando em desistir desse lance de ser um herói. Ele não queria ser um herói, ele só queria ficar de boa na lagoa dele. O que é um negócio muito interessante, porque a gente está acostumado com esses caras aí de To Be Hero X a querer ser heróis. Eles querem ser heróis. O Nice é um deles, porque ele podia ter simplesmente, no episódio 20, ter dito, não quero ser sua máquina de matar não. E até no próprio episódio anterior, o 21, ele poderia ter dito, não, eu não vou ser seu assassino, não vou ser um assassino, eu quero ser um herói. Mas o negócio aqui, mas o cara simplesmente foi naquele acampamento e acabou praticamente quase matando, se não fosse a Loli para impedir ele. Mas o negócio aqui, também veio o episódio anterior que ele poderia ter simplesmente dito não pro patrão dele, e apesar dele poder ser, vamos dizer, dele parar de ser um herói, ele ainda ia manter a dignidade dele. Aí, meus amigos, ele não manteve. Mas o negócio aqui, com tudo isso, eu creio que os heróis, realmente verdadeiros heróis, são o Ling, que obviamente ainda tá esperando ser o herói. Tem a Queen, a Ciano, a Loli, o Jones, até eu considero o Jones um herói. E agora tem o X. Aí, eu considero esses 6 aqui, pelo menos por enquanto, os heróis verdadeiros. Eles são realmente heróis. Tirando o Isou, o Lâmina Fantasma. Não, mais ou menos. Ele é um meio termo. Mas o negócio aqui, o Isou e o Dragon Boy, eles pra mim não são heróis. Estão mais vilões que estão vestindo a pele de heróis. Mas o negócio aqui, deixando essa discussão de lado e voltando pro episódio. Bom, eu nem preciso dizer o que vai acontecer daqui pra frente, porque o pessoal tá adorando a aparição do X aí, e novamente ele vem com essa história de não querer fazer uma hora extra. Cara, esse personagem é muito legal, eu gostei muito dele. Se ele se manter assim, ele vai ser outro dos meus personagens favoritos. Mas bom, negócio aqui, o cara chegou aí e vai dar uma demonstração, já tá demonstrando os poderes dele de basicamente alterar a realidade. A gente não tem uma confirmação definitiva, mas dá muito na cara que realmente ele pode manipular a realidade. Mas o negócio aqui, ele chega aí e vai lutar contra o Dragon Ball. E o Dragon Ball tá todo pimposo, achando que vai ser o maioral, que ele vai sair por cima, que vai conseguir chegar no topo da classificação, que vai ser o novo X aí. Mas bom, cara, ele não vai tancar, a gente sabe muito bem disso. E cara, isso aqui
nem precisava ser uma luta. Diferente do arco da Queen, que eu queria ter visto uma luta entre ela e o X, aqui eu não queria não. Eu realmente queria que o X massacrasse esse cara. E não deu outra. O que ele fez com ele? Bom, vejam aí. Ai, como grita. Vai tomar uma aguinha, vai. Gente, isso aí não foi uma luta, foi um massacre, uma humilhação completa. Cara, o X aí é muito legal, eu gostei bastante dele. Se ele se manter assim até o final da história, ele vai ser outro dos meus personagens favoritos. Entre eles está o Lin Ling, a Ciano e a Queen. Obviamente, esse pessoal são os meus favoritos. Mas bom, negócio aqui. Acabou essa luta aí, o cara saiu totalmente humilhado, ele achando que ia sair por cima, mas não conseguiu. E aqui entra outro ponto interessante sobre o X. E quando ele foi ver o corpo do Smiley, ele nota que o cara realmente morreu e apesar dele não ter feito um choro ou fazer alguma coisa do tipo, ele realmente ficou triste. Ele era realmente um amigo dele, ele realmente eram bem próximos um do outro e ele ficou realmente triste. Ele ficou realmente triste, apesar de não ter chorado. Isso não necessariamente quer dizer que ele não gosta dele. Derramar lágrimas não necessariamente não quer dizer que você não se importa com ele, mas o negócio aqui, ele realmente se importava com ele. O X realmente se importava com ele. Ele era um grande amigo para ele. Mas bom, negócio aqui. Aqui vem novamente aquela discussão sobre o Nice, porque ele realmente perdeu o ídolo dele, ele realmente gostava do Smiley, apesar de tudo que ele fez, ele realmente gostava do Smiley. Mas o negócio aqui, ele chora, berra, fica muito triste, ele fica muito para baixo. Aqui vai ser o ponto de início para ele começar meio que a enlouquecer, pode ser que ele enlouqueça, pode ser, e aí acabe como a gente viu no primeiro episódio do arco do Ling, que é ele tirando a própria vida. E com isso a gente tem uma resposta sobre o que aconteceu. A gente pode vir a descobrir mais alguma coisa? Pode, mas aqui vai ser realmente o gatilho dele. Aqui vai ser o ponto de partida para ele começar a repensar esse lance de herói e a tirar a própria vida, que a gente viu no próprio primeiro episódio. Mas aqui vem outra coisa. Aqui muita gente perdoou o que o Nice fez sobre o episódio 20, dele ter tentado acabar com todo mundo lá naquele acampamento, e também aqui com o Smiley. Olha, gente, vocês são muito fáceis. Olha, se vocês me perguntarem se eu tô do lado que perdoa ou do lado que não perdoa, olha, eu não tô de nenhum lado, eu tô um meio termo. Eu tô no meio termo, porque sim, eu não vou perdoar ele pelo que ele fez, ele realmente merece levar uma surra, ele merece ser punido por tudo que ele fez, mas o negócio aqui, eu não acho que ele seja totalmente irreparável. Ele pode ter feito umas cagadas? Sim, com certeza. Eu não vou passar pano pra isso, por causa de tudo isso que aconteceu, eu não vou esquecer, mas também não acho que vou condenar ele 100%, porque eu acho que ele ainda assim tinha conserto, eu ainda acho que ele tinha jeito. Então, se vocês me perguntarem se eu tô de um lado ou do outro, eu tô no meio termo. Ele merece ser punido, sim, eu concordo, ele merece ser punido, eu não vou de jeito nenhum tirar a razão de quem pensa assim, mas também tô do lado de quem vê nele uma salvação. Eu também tô do lado de quem vê que ele realmente tem jeito, ele também leva conserto, ele também pode ser consertado, se ele não tivesse tirado a própria vida. Então, esse é o meu partido. Se vocês concordam ou discordam comigo, deixem nos comentários de forma educada. Por favor, sejam educados. Também quem concorda comigo, quem tá assim como eu, no meio termo, deixem nos comentários. Se vocês acham que ele tinha um conserto, digam aí nos comentários também, de forma educada também. Mas bom, negócio aqui. Com isso, o episódio vai se encerrando com o patrão do Dragon Boy vendo a situação toda por alguma câmera. Tem alguma câmera por aí, ele tá de olho. E aí ele nota que o X tá com aquele pingente que era ou da esposa ou da filha do Smiley. E ele tá todo felizão achando que pegou o X aí. O que ele quer dizer com isso? Não tenho certeza. Pode ser um rastreador naquele colar? Pode ser. Ou pode ser que ele tenha visto algum ponto fraco nos poderes dele? Também. Eu também acho válido.
Eu não tenho certeza de nada, mas com certeza coisa boa não vai vir. Com certeza não vai vir. O negócio aqui, acabou o episódio. Infelizmente foi muito legal, gostei bastante do episódio. Indo para as minhas considerações, olha, como eu já falei, em termos técnicos, eu obviamente não tenho nada do que reclamar. Tá muito boa a animação continua excelente, tá muito bem dirigido, movimentado, e os poderes do X são muito legais. Isso dá meio que um quê a mais na animação. E bom, já a parte da trilha sonora, assim, a trilha sonora não foi tão marcante assim, pelo menos pra mim, mas ainda assim foi ok. Eu dou um ponto positivo pra essa trilha sonora, apesar de não ter sido a mais marcante. Agora, em termos de escrita, eu gostei ainda mais do episódio. O Eggs está se tornando um dos meus personagens favoritos. Eu tô gostando muito dele. Novamente, se ele conseguir se manter assim até o final, eu vou gostar muito dele, com certeza. Já o Dragon Boy, eu quero que ele se dane. Eu quero que ele leve uma surra, com certeza. E bom, já o Nice, eu já deixei bem claro. Ele merece ser punido, mas ainda tinha conserto. Então, quem concorda comigo, ou discorda, ou não, deixa aí nos comentários de forma educada. Sejam educados. Ouviram? E bom, eu tô muito ansioso pro próximo episódio. Eu tô curioso pra ver como é que um cachorro vira um herói. Mas o negócio aqui, mas vendo esse mundo aí, eu não duvido de nada. Eu não duvido de nada. E bom, o negócio aqui, eu tô muito curioso pra saber como é que é a história do Ahu e principalmente do X. Eu tô muito ansioso pra história dele, quero ver como é que é a história dele. Eu tô curioso pra saber se ele é realmente um alien ou é um humano que tem poderes de um alien, porque não temos uma resposta definitiva. Mas eu tô muito curioso pra saber. Então, deixem aí as suas teorias aí, eu tô muito ansioso. Eu com certeza vou ver o próximo episódio e também espero ansiosamente pelo próximo episódio, o episódio seguinte, que é do arco do X. Então eu espero ansiosamente pelos próximos episódios e eu espero ansiosamente vocês também. Então é isso, gente. Fico por aqui. Se gostarem do vídeo, deem um like, compartilhem e eu vejo vocês no próximo vídeo.